Pessoal, vamos lá então retomar a leitura do Barra Barra. Nós vamos fazer da página 285 do livro físico, 284, tá? Tipos de gráfico e tempos gráficos. A leitura então vai ter continuidade a partir daí, que nós lemos semana passada, na última leitura foi até aqui. Então, dando continuidade. Lembrando, quem está pelo YouTube, deixa o seu like, se inscreve no canal aí, também compartilhe. Para um scalper, é mais fácil usar um gráfico de candles de 5 minutos para o E-mini. No entanto, o swing trade interdiário de E-mini ou ações, um gráfico de barras simples de 5 minutos funciona bem. Isso ocorre porque um laptop ou monitor, você pode colocar 6 gráficos de barras em tela, como nesse caso aqui, ó. Deixa eu mostrar a diferença. A gente fala barras hoje em dia para tudo, mas esse aqui na realidade é um gráfico de candles, e temos o de barra, que é esse aqui, ó. Esse é o de barra. Então, para quem faz o day trade de swing, operações que precisa de mais espaço no gráfico, ele sugere usar o de barras, porque o de barras ocupa menos espaço na horizontal, certo? Ó, você consegue fazer por mais quadradinhos na tela e visualizar melhor. Então, o de barras é esse aqui. Aí o de que a gente está acostumado, na realidade, ele é gráfico de candlesticks, ó. Esse aqui, certo? Acho que aí todo mundo já se familiarizou, a maioria, todo mundo que eu vejo operando usa esse aqui. O de barras também é muito comum nos Estados Unidos. Os americanos, né, usa mais. O de candles foram os japoneses que, se eu não me engano, foram os japoneses que inventaram, tá? Então a gente fala de barra, mas na realidade é de candles. Cada um com uma ação diferente. Nesse caso aqui, ó, os quadradinhos, e cada gráfico conterá o equivalente a um dia inteiro de barras. Se você usar candles, que são mais largos, ó, o problema deles é ser mais largo, então vai caber menos telas que os de barra. Seus gráficos mostrarão apenas cerca de meio dia de price action. Uma razão importante para mencionar isso é lembrar que aos traders que essa abordagem funciona bem com um gráfico de barra simples, especialmente quando você está apenas tentando operar swing das melhores entradas. A vantagem de gráfico de candles no E-mini para os scalpers é que é fácil ver rapidamente quem é o proprietário das barras, especialmente a barra de setup. Ou seja, enquanto a barra está se formando, se ela vai fechar positiva, negativa, esse aqui de candles é mais fácil da gente ver. Tanto que uma das dicas para saber se essa barra aqui, ó, seria uma boa venda, eventualmente, se fôssemos vendê-la, se ela ficar a maior parte do seu tempo perto da sua mínima, é diferente de uma barra que desce, sobe, significa volatilidade. Então, a formação da barra para a gente, ela é importante, ela nos diz alguma coisa. Pega essa subida aqui, ó. O mercado subiu meio que de uma vez, ó. Não ficou. Deixa eu desenhar aqui o que eu quero expressar. Aqui, essa subida, ó. A barra ficou a maior parte do seu tempo perto de sua máxima. Aqui também, ó. Isso, quando você pega um contexto que é legal, você pode até entrar a mercado, é mais fácil você fazer uma entrada a mercado mesmo, no meio do caminho, se for o caso, dependendo do contexto. Agora, uma barra que você vai olhar a formação dela, vê aqui em cima, voltou, vê aqui em cima, voltou, vê aqui em cima, aí fechou aqui em cima. Ela já não é tão, dependendo do contexto, não é tão legal, não é tão forte, mas ainda assim é barra de sinal, no fim das contas. E o que importa para a gente é, nesse caso aqui, justamente ver o jeito provável e de forma mais fácil como ela vai fechar. Se fosse aquele outro gráfico, que é só aquele palito, esse aqui, ó, ficaria mais difícil visualizar como que a barra está se formando, né? Porque o palito sobe, desce, o palito sobe, desce. Aí na hora que o palito chega aqui em cima, beleza, fechou de alta, lado direito aqui tem essa linha atravessada. Se for lado
E quando é o lado esquerdo, é o lado que abriu. Aqui é o lado que fechou. Tá vendo? Eu acho que nós teríamos até dificuldade de operar hoje em dia esse gráfico aqui, de tanto que a gente já acostumou com o outro, com o de candles. Então, o foco é ver como está formando a barra. Além disso, muitas das variantes de H e L2 não são fáceis de ver no gráfico de barras. Agora, no gráfico de linhas, para a gente fica fácil, né? Você acha que pode operar períodos de tempo menores, como 3 ou 1 minuto? Em caso afirmativo, experimente com 100 ações do SPY por algumas horas. Em seguida, olhe para o gráfico e pergunte-se honestamente se você leu a ação do preço corretamente e colocou corretamente as suas ordens de entrada, stop e alvo, pelo menos 4 dos últimos 5 setups mais recentes. Se você pode ser capaz de fazê-lo, especialmente com 3 minutos, mas ainda não conheci ninguém que possa fazer no 1 minuto, especialmente para os 40 a 50 trades que ocorrem todos os dias nesse tempo gráfico e ainda fazê-lo ano após ano. Isso aqui já é referente ao tempo gráfico, gente. Todo o estudo do Brooks, a gente olha lá, a enciclopédia mesmo atualmente, eu tenho 9.500 slides e está atualizado. 9.500. Dos 9.000, todos os gráficos são de 5 minutos, tá? A gente vai olhar a tela principal do Brooks, quando ele está operando lá na sala dele, 5 minutos é a tela principal. 1 minuto ele até olha para refinar alguma coisa, mas o resto é tudo tempo gráficos maiores. Por isso que me dá arrepio na espinha, igual alguns albruquianos que falam por aí, que opera gráfico de 1 minuto, assim, como gráfico principal, ou de 2 minutos. Ó, aqui é o Brooks falando, ó, que nunca viu ninguém operar bem 1 minuto, e assim, fazendo todas as entradas do 1 minuto. Porque 1 minuto são as mesmas entradas. Só que enquanto nos 5, nós temos em média de 3 a 5 swings por dia. Tem dia que é menos, mas também tem dia que pode ser até mais. E temos em média 10 bons scalps por dia. Se você for um scalper extremo, que é de ordens limitadas, de 80 barras, que é lá no americano, o Brooks fala que você vai fazer mais ou menos que você vai conseguir fazer 40. Mas assim, você tem que ser HFT ou manual, né? Trader de scalp, assim, extremamente manual, e nem quer dizer que é lucrativo ou não. Mas vamos supor que seja lucrativo fazer essa loucura. Mas regra geral, tá aqui, ó. 3 minutos. Você vai ter que baixar e ver se você encontra os gráficos, ou olhar no fim do dia e ver se todos os setups que apareceram você foi capaz de vê-los enquanto o gráfico se formava, tá? Hoje em dia eu olho para o de 5, por exemplo, para mim estou mais habituado, por isso que eu gosto só do de 5. Nem os outros menores eu estou olhando, ainda mais eu estou operando 3 ativos, assim, o que tiver mais fácil, os 3 futuros nossos aqui, que vocês já sabem. Não vejo nem necessidade de olhar para tempo gráfico menor. Já acostumei com 5. Se o 5 ainda está te dando ansiedade, porque você quer entrar, quer antecipar a entrada, então beleza, baixa para o 3 ou até para 1 para antecipar a entrada. Agora, para operar, se você operar ele o dia todo, de 1 minuto, você vai chegar no fim do dia e ver se você fez todas as entradas do 1 minuto, usou o stop correto, o alvo correto, certo? O que ele quer dizer aqui é isso, é nesse sentido. Enquanto isso, tem gente que 5 minutos também já não dá, vai ter que ser por 15, vai ter que subir para 10 minutos. Aí, no fim do dia, você vai olhar se teve todos os setups, se você entrou, se você operou corretamente. Se você. Aqui, então já lemos. Seja realista. Se este é um trabalho, você tem que ser capaz de fazê-lo a longo prazo. E tem que ter o mínimo de estresse, né? Ser o estresse mais baixo possível. E você tem que estar satisfeito por estar fazendo isso muito bem. O de 5 minutos é o ponto ideal e oferece pelo menos 10 operações por dia e dá a você tempo para pensar sobre os setups e colocar suas ordens. Ele também pode lidar com qualquer volume que você operar. Ou seja, você pode entrar com 1.000 contratos nos 5 minutos, que ele é capaz. No 1 minuto já não é, ué. Dependendo do ativo, se você entrar com 1.000 contratos, 2.000 ou ações, às vezes não vai ter a liquidez que você precise, tá? Se tiver, para quem já está operando muito grande.
O de 3 minutos também funciona bem, mas é provável que você acabe escolhendo a dedo com muita frequência e sua porcentagem de ganhos será menor. Quando houver uma tendência, procure entrar a favor da tendência em uma correção, como uma M2B em uma alta ou uma M2S em uma baixa. Deixa eu explicar o que que é. Então, deixa eu achar uma tendência aqui. Ó, aqui eu tenho um segundo sinal de venda na média. Ó. O mercado está caindo. Aqui eu tenho topo duplo, então, tipo L1, L2 aqui, mas eu entro na barra de baixa. Ou L1, H1, L2, entro na barra de baixa, segundo sinal, na média móvel. Esse aqui é uma M2B. M2S é quando é venda, tá? Acabou que não ficou, não se traduziu, porque ficou, que é um nome que ele deu. É segundo sinal de venda, M2S. M vem de média, 2 é segundo, e S é de sell, de vender, tá? Então, e BM2B seria uma compra, de buy. Então, é só lembrar da última sigla. M2S vem de sell, então é segundo sinal de compra na média, segundo sinal de venda na média, e buy, o M2B. Hoje em dia nem se usa mais esse nome, tá? Na enciclopédia ele não cita em lugar nenhum mais esse nome, porque o contexto é o mesmo. Hoje em dia é fundo duplo na média, ou segundo sinal na média, ou H2 na média. Então, ó, qual o sinal que é mais seguro nessa subida aqui? Esse ou esse? Óbvio que é esse, ó. Segundo sinais são mais seguros. Fora que nesse contexto dessa compra aqui, ó, eu tenho um padrão que se chama padrão aninhado, H2 aninhada, aqui, porque eu tenho um fundo duplo e ao mesmo tempo eu tenho H1 e H2 aqui, ó. Então é uma H2 aninhada, H1, H2, H1, H2, ó. É um padrão aninhado, esse aqui é mais seguro ainda, melhor ainda, costuma dar mais certo, tanto que, aqui, ó, o mercado partiu depois disso. É, são os padrões legais dentro de uma tendência, que a tendência já começou aqui, ó, mínima, máxima, mínima, máxima, mínima, máxima. Já estou numa tendência de alta. Isso aqui já é uma correção sem fim. Quem não assistiu, ontem eu gravei uma aula sobre isso. Já estava começando uma correção sem fim aqui. Além disso, após um forte rompimento de linha de tendência, procure entrar contra a tendência em um teste como a mínima mais alta ou mínima mais baixa em uma possível nova alta, se houver uma forte barra de reversão. É, Aqui seria um caso. Aqui teve o rompimento da linha de tendência, então você busca entrar na nova direção, né, uma eventual reversão majoritária de tendência. Lembrando que a gente só entra contra a tendência depois que a linha de tendência foi já rompida, certo? Quando rompe a primeira vez, o mercado tende ainda a continuar na direção que vinha anteriormente. As técnicas de trading de price action funcionam em todos os mercados, em todos os tempos gráficos, portanto, o trader deve tomar decisão básica, óbvia, de quais mercados e tempos gráficos deve operar. O objetivo da maioria dos traders é maximizar a lucratividade a longo prazo, e isso está implícito em encontrar uma abordagem adequada à sua personalidade. Gente, funciona em qualquer gráfico, porque ó, esses dias eu fiz um aqui, a Vale, eu peguei a Vale e nós fizemos um backtest, não, o estudo das mesmas entradas que eu estudo na sala todos os dias. Aqui, ó pra você ver, Vale, aqui dava uma venda, micro topo duplo, uma L, não é com a L2 na abertura. Quando é topo duplo, já é como se fosse uma L2. Mas eu posso chamar de L1 por causa do impulso aqui, H1, L1. Nominalmente é uma L1. Olha, ó, aqui dava uma venda. Aqui eu tenho uma venda de L2, ó, um impulso aqui, L1, H1, L2 nesse contexto, topo duplo, dava uma venda. Aqui se transformou no triângulo, figura de rompimento. 50% das vezes o lado que romper é bem sucedido. Pronto, aqui então já gerava uma venda. Aqui eu tenho um rompimento e continuidade, venda. Tá vendo? Peguei um gráfico aleatório, as mesmas entradas que eu faria nos ativos que eu opero, futuros, ações, eu faço a mesma, vai fazer a mesma leitura.
Aqui o mercado deu um impulso muito forte, micro topo duplo, ou eu tenho uma cunha em canal estreito, é comum cunhas falharem, então eu posso continuar vendendo, modo venda fechamento, modo VOF. Pronto, ó, mesma leitura. Ó, peguei uma ação, eu nem opero ações, mas porque já acostumei com futuros. Aí, ó, reversão majoritária de tendência, houve o rompimento, testou, fez fundo duplo, posso comprar aqui, posso comprar essa barra. Mas você está falando isso porque o gráfico está parado. Não, jovem. Me acompanha na sala, então, que você vai ver isso aqui todos os dias. É a mesma coisa, as mesmas entradas, os mesmos motivos, certo? Aqui, os mesmos motivos de compra. E tudo que a gente tem estudado funciona para qualquer ativo. Então, qualquer ativo, qualquer tempo gráfico. Se um gráfico de 5 minutos do Emini oferecer uma dúzia de boas entradas em média todos os dias, e o de 3 minutos oferece 20, e o de 1 minuto oferece 30, o risco, tamanho do stop proteção é de 8 ticks no 5, 6 no 3 e 4 ticks no 1 minuto. Por que não operar o tempo gráficos menores? Né? Se proporcionalmente vai ser a mesma quantidade de sinais, o stop vai ser proporcionalmente menor nos tempos gráficos menores, por consequência, os alvos também vão ser menores. Ó, mais operações, menor risco, mais dinheiro, certo? Certo, se você puder ler os gráficos corretamente rápido o suficiente em tempo real para ser capaz de colocar todas as suas ordens de entrada, stop e objetivo de lucro com preços exatos corretamente. E faça isso constantemente por 7 horas por dia, ano após ano. Então, ó, você pode usar tempos gráficos menores, mas tem que ver se você vai aguentar ficar operando anos, né? Sendo que o de 5 minutos, para quem gosta de monotonia, o de 5 minutos é o melhor. Ou maiores, né? Para muitos traders, quanto menor o período gráfico, mais operações boas eles perdem e sua porcentagem de vitórias diminui. Eles simplesmente não conseguem operar scalps com este método rápido o suficiente nos gráficos de 1 a 3 minutos para serem tão lucrativos quanto no 5. Então, esse deve ser o seu foco e eles devem trabalhar continuamente para aumentar o tamanho da posição. Não o tamanho não a quantidade de operações, gente. A gente tem que focar em aumentar a quantidade de posição. É começar, igual eu sempre oriento. Um contratinho até ficar consistente, pula para dois, vai ficar 1 mês, 2 meses, pula para 3, aumenta, né? Se continuar lucrativo. Não é aumentar a quantidade de operações, não é aumentar quantidade quantidade por dia de entradas, saídas e ficar fazendo scalp loucamente. O ideal é aumentar a quantidade de contratos e manter a mesma postura que você já está acostumado a fazer. As melhores operações costumam ser uma surpresa e os setups podem ser difíceis de confiar e a maioria dos traders simplesmente não consegue processar as informações rápido o suficiente. A questão é velocidade. Gente, lembra daquela máxima? Computador, quem que é mais rápido para pensar, para tomar uma decisão? A gente ou um HFT, um computador, uma inteligência artificial que foi programada para fazer determinada coisa? Óbvio, né? De 50 anos para cá, o computador faz tudo mais rápido que a gente, né? E a cada ano foi só aperfeiçoando. Tanto que chega no momento de relatório, o que que o Brooks recomenda? Não operar em momentos de relatório, porque se você tiver que tomar decisões, quem leva vantagem? Computador. Então, o momento que quem opera o mercado 70 a 80% do volume é computador. A gente, quando fala computador, gente, é inteligência artificial, é o que é programado para se tomar as decisões, certo? Nesse momento, eles têm a vantagem. Então a gente vai disputar a vantagem com alguém que está infinitamente na nossa frente? Esse é um dos problemas de operar 1 minuto. A gente não tem raciocínio rápido o suficiente para ficar tomando decisões frente ao nosso adversário, que a velocidade que nós vamos decidir alguma coisa em 1 minuto, ele toma em milésimos de segundos, certo? Então tome cuidado. Temos que operar também de forma que daqui a 10, 15, 20 anos tenhamos a mesma paciência ali. E óbvio, daqui a 10, 15, 20 anos a gente vai conseguir ver coisas nas entrelinhas e fazer mais, beleza. Mas principalmente iniciante.
ainda mais se não estiver nem sendo consistente, não fique pulando de tempo gráfico. Não fique testando tudo quanto é coisa envolvendo o teu dinheiro. Invariavelmente, eles escolherão a dedo e tendem a não escolher os melhores setups, que são os mais importantes para seus resultados financeiros. Um exemplo, eu posso dizer isso por causa própria, né? Ontem, o último dia, no WDO, eu fiz essa compra aqui, ó. Já tínhamos feito antes, né? Aqui, até aqui em cima, eu saí aqui, tinha feito meu parcial, recuperei um pequeno loss que eu tinha tido aqui, esse loss aqui, eu tinha tomado um loss. Aqui, entrei na compra, beleza, já recuperei quase que imediatamente e saí com lucro, beleza. Aqui fiz uma compra. Gente, demorou quanto tempo aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 barras. 7 barras dá meia hora. Gente, parece uma eternidade isso aqui. Parece uma eternidade. Esse negócio, o stop estava aqui, ó. O stop técnico dessa operação, dessa compra, pra você ver, ó, tudo raciocinado adequadamente, ó. Por que que o stop era aqui? Porque aqui era a mínima majoritária mais recente. Aqui houve um rompimento, renovou novas máximas. Então, o stop adequado estava aqui, ou óbvio. Poderia deixar aqui embaixo também. Mas não vou deixar um stop tão longo. Ainda mais o dia ainda está começando. A barra 18 nem tinha sido formada. O mercado americano abriu só aqui. Se eu deixasse um stop aqui embaixo, o mercado americano abrindo poderia vir aqui embaixo, ó. Então, beleza. Meu stop técnico estava aqui. Ó, 35 minutos agoniando entre vai, não vai. Adicionei mais aqui para dar uma melhorada no preço. Aí eu saí do que eu desse trade e fiquei com esse trade que eu fiz mais baixo. Beleza, já minimizou o meu prejuízo se viesse abaixo aqui. Não fui estopado. Usei o stop correto. Aí, na hora que engrenou aqui, falei, pessoal da sala, agora vai. Agora vai. O pessoal da sala tiver aí, minha testemunha. Agora rompeu, agora vai. Inclusive, deu nova entrada de compra aqui, ó. Ou seja, lá, rompimento, correção, o mercado continuasse subindo, tinha um alvo que eu deixei, eu fui almoçar, voltei 1 hora da tarde, voltei umas 2 horas, tinha um alvo um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Chegou no meu alvo direitinho aqui, ó. Eu esperava onde o mercado fosse. Então, ou seja, vocês viram que, 35 minutos de agonia. Aí, na hora que agora vai, gastou 1 hora desde a entrada aqui, ó. 1 hora. Mas, beleza, tranquilo, faz parte do trade. Tem dia que, sei lá, a gente vende aqui, o mercado faz isso. E tem dia que você vai agonizar 1 hora, 1 hora e meia. Se fizer sentido, segurar a operação faz sentido. Para mim fazia. Média móvel aqui. Tanto que aqui deu uma venda, ó. Isso aqui, nesse ponto, é uma venda topo duplo, correção profunda, que ele chama. Correção de topo duplo. Só que eu falei, mas não serve para vender, está na cara da média, o preço está sendo conduzido pela média, é um setup, mas eu não vou vender aí não. Vou ficar na compra ainda. Mas se viesse no meu stop, vida que segue. Olha lá, só armadilhou e foi embora, certo? Então, essa é a vantagem de operar 5 minutos. Você tem tempo. A cada barra, eu vou ter tempo de pensar a próxima 5 minutos. Por isso que esse raciocínio do Brooks, para mim, mudou minha vida. O tamanho médio de um movimento em um tempo gráfico maior é maior do que em um tempo gráfico menor. No entanto, quase todos os swings de um tempo gráfico maior começam com uma reversão em um gráfico, né, de menor, o gráfico menor, gráfico de 1 ou 3 minutos. É difícil saber quais funcionarão e pode ser cansativo tentar fazer 30 ou mais operações por dia na esperança de um grande movimento, tá? Porque, vamos lá, a gente quer os grandes movimentos, os melhores, o início. Então, se você for buscar esses grandes movimentos no gráfico de 1 ou de 3 minutos, vai ser mais difícil, vai ter que ficar fazendo muito mais operações. Querendo ou não, a gente entra num movimento achando que ele vai ser bom. Um exemplo, quando eu comprei aqui, essa barra estava boa, estava no contexto de força e estava perto da média, ó, não tinha nem tocado a média. Na hora que eu comprei aqui, só que eu interpretei uma situaçãozinha errada, mas não tem problema. Só fez passar calor, mas a direção estava certa. Tanto que a gente vai analisando, né, enquanto está acontecendo. Aqui tinha um gap que estava aberto, esse gap não conseguiu ser fechado. Então, por isso que para mim, enquanto esse gap aqui, ó, não fosse fechado,
a direção do mercado seria para cima. 5 minutos, ficou fácil de ver isso. Agora, no 1 minuto, dá para ver? Óbvio que dá. Só que pode ver que aí no 5, na hora que engrenou a alta, depois disso, não deu venda. Nessa subida aqui, que hora que deu venda? Aqui não, aqui não, aqui não. Topo e forma de cunha. Talvez aqui uma venda contra a tendência até vale a pena, mas chegou na média lá, compra de novo. Pode ver que aqui em cima, que aí fez ombro, cabeça a ombro, aí sim as vendas funcionaram ainda, mas só que ainda assim eu tinha que ficar esperto. Poderia chegar na média móvel e voltar a subir. No caso, aqui aconteceu uma reversão majoritária de tendência. Aqui já dava para vender e aqui foi o pulo do gato para pegar a queda. Quem é o Bruquiano que sabe o que é reversão majoritária, já estava preparado ali para pegar a venda. As melhores operações nos gráficos de 1 a 3 minutos levam a entradas fortes em gráfico de 5 e 15 minutos, e para a maioria dos traders é muito mais lucrativo se concentrar nas melhores operações de 5 minutos e trabalhar para aumentar o tamanho de suas posições. Uma vez que eles puderem operar com sucesso, eles poderão ganhar quantidade incrível de dinheiro e ter uma porcentagem de vitórias muito alta, o que resulta em muito menos estresse e uma melhor capacidade de manter o desempenho ao longo do tempo. Simples, né, gente? Alguém quer alguma coisa? Comentar? Falar? Beleza. Além disso, conforme o tamanho de sua posição aumenta, em algum ponto o volume afetará o mercado em muitas operações em um gráfico de 1 minuto. Um exemplo extremo: se você tivesse uma ordem limitada de alvo para vender 5.000 contratos a 2 ticks acima do mercado, qualquer um com uma escada de preço veria a aberração e você teria dificuldade de execução em suas ordens em 10 a 15 operações por dia. Ou seja, se você operar muito grande, o pessoal vai ver no book lá as suas ordens, né? Tem como esconder isso, óbvio. Se você operar pelo MetaTrader, dá para ninguém ver as suas ordens, porque elas ficam no MetaTrader, não lá direto na corretora. Se eu não me engano, tá? Faz anos que até onde eu ouvi falar, tinha jeito. Mas, como regra geral, imagina, você põe uma ordem lá no Profit ou no Trade, ou independente de onde você opere, a ordem já fica lá na corretora, o pessoal já vê a tua ordem, aí eles vê essa aberração, que é 5.000 contratos num ponto só. Eu já vejo o pessoal que fica acompanhando o book, é, já fica de olho, opa, a XP está comprando ou vendendo 1.000 contratos, então, ou seja, você faria parte dessa aberração aí, dessa anomalia. Além disso, ó, inserir esse tamanho com uma ordem stop resultaria em 1 ou 2 ticks de slippage. Isso aqui é derrapagem. Quando você quer executar num preço, você executa no outro preço. E geralmente é pior, nunca é melhor para a gente essa derrapagem aqui. O que arruinaria, né, a relação risco-recompensa do scalping. Um trader pode negociar até 5.000 contratos por operação usando price action, mas não com as técnicas de scalping de entrada e saída necessária para a maioria das negociações. Ou seja, para operar muito grande, scalp é mais difícil você operar com, né, uma quantidade muito grande de contratos. Que um dia tenha o problema. Aí vem a parte agora para a gente. Legal, ó. Que um dia você tenha o problema de ter que repensar sua abordagem, porque o seu volume está afetando negativamente suas execuções. Olha, gente, mas por enquanto, né, a maioria aqui é um contratinho, dois, não passa de 10. Tá? Mas um dia, quem sabe, a gente vai 5.000 contratos, 10.000 contratos. Aí nós vamos pensar como nós vamos abordar, o que nós vamos mudar. Alguém falou alguma coisa? Vamos lá. É uma preocupação que todo mundo quer, né? É uma preocupação todo mundo. Aí quando chegar lá, gente, mas por enquanto estamos aqui, preocupados em pagar a conta de luz, né? Pagar o busão, pagar a passagem do metrô. Tô brincando, gente, não é preciso também, não é para estar nesse nível não de trade, não é complemento de renda não, nem Rinodê, nem Tigrinho. Vamos lá. O gráfico de 1 minuto pode ser útil em duas situações, mas isso é na teoria e não na prática. E eu recomendo fortemente não negociá-los. Se o gráfico de 5 está em uma tendência descontrolada e você está de fora, mas deseja entrar, você pode olhar o gráfico de 1
e entrar nas correções de H e L2 para entrar a favor da tendência, tá? Tanto que eu tenho lá aquele resuminho que eu fiz de como entrar no movimento forte. Uma das opções é essa. Você põe no gráfico de 1 minuto, espera alguém ficar armadilhado contra a tendência e você entra a favor da tendência. A segunda situação, em um gráfico de 1 minuto, são úteis operar swings em ações a favor da tendência fora do gráfico de 5 minutos. Então, ó, você viram que, de qualquer forma, é só para usar a favor de uma tendência. Porque, gente, a tendência é igual aquele ditado que, né, para descer todo santo ajuda. Então, você não precisa nem pensar muito para descer um morro, né? De carro, de qualquer motor aguenta descer um morro. Eu já tive um carro uma vez, foi em 96, era um golzinho bola, ele não subia morro. Se o morro era bem íngreme, uma vez estava com 4 pessoas, 5 pessoas dentro, tiveram que descer para subir com o carro, para o carro subir. Para subir é difícil, não é? Operar contra a tendência é a mesma coisa. Para descer, todo santo ajuda. Então, qualquer abordagem que você fizer que faça coerência para entrar a favor de uma tendência, você vai ganhar. A não ser que já você tem que observar se a tendência está enfraquecendo, se já tem algum topo sendo formado, um potencial topo, alvo que já está sendo atingido. Mas, a princípio, a abordagem lucrativa é entrar a favor da tendência. Tem vários meios que a gente pode utilizar para facilitar o processo. Mas entre eles está esse aqui, 1 minuto. Mas a favor da tendência, não contra a tendência. A gente não vai ficar caçando uma tendência de alta, ficar caçando topo utilizando o gráfico de 1 minuto, nem caçando fundo para entrar do minuto. No 5 já é difícil. Quantos dias que eu vejo o mercado ter uma tendência? Deixa eu pegar aqui o mini índice. Aqui, ó. Nessa queda aqui, no 1 minuto, tem gente que fica caçando entrada de compra, não é? Já se lasca. No 5, quem me acompanhou aqui no 5, a única entrada que deu foi na 18 para comprar. O resto era para vender ou ficar vendido. Eu fiz a venda na 4 e na 10. A 18 deu compra. Olha lá, funcionou muito bem. Funcionou muito bem. Aí tem gente que termina um dia daquele ali negativo, eu fico encabulado. Como é que termina o dia negativo? Porque tá operando contra a tendência. A mesma coisa aqui, ó. Quem me acompanhou, a compra era aqui ou na subida. Não deu nenhuma venda no meio desse caminho aqui, ó. Então dava para desfrutar essa subida só nessa sequência de barras aqui, que aí você já tinha que ficar esperto. Aqui em cima, talvez nessa L2, ó. Mas observe que na subida não deu nenhuma L2. Nenhuma L2 boa. Pode até ter dado alguma que eu não estou vendo aqui. L2, não deu. Só deu L2 aqui em cima, ó, na 51. Ó, aqui era uma boa ideia. Só os entendedores entenderão. A 51 foi uma boa ideia ali para se sair. Só os cachaceiros, né? Para saber do que eu estou falando. Os traders podem reduzir o tamanho, reduzir um pouco esse risco, entrando no gráfico de 1 minuto, na primeira reversão após um toque, na média móvel, ou penetração no gráfico de 5 minutos. Se você plotar uma média de 20 barras de 5 minutos no gráfico de 1 minuto, 1 minuto, poderá ver rapidamente os toques e em seguida colocar uma ordem. Hoje em dia nem precisa, né? Quem usa o Profit já dá para utilizar assim, ó, um gráfico, médias móveis diferentes dentro desse gráfico. É o que eu faço aqui, ó. Eu clico no Profit, olha lá, 60 minutos, utilizar tempo personalizado. É o que ele está sugerindo fazer ali. No 1 minuto, talvez você colocar a média de 5. Tá? Deixa eu ver se é essa aqui, se seria essa. Não, eu nem tenho aqui no 1 minuto, porque eu não utilizo isso. Mas é o que ele está sugerindo, colocar uma linha ali, aqui. Eu não vou fazer isso não, porque senão vai gastar tempo. Deixa eu voltar aqui, senão segunda eu me confundo. Aí. Seria uma das sugestões, é mais desnecessário. Isso aqui eu acho que nem é interessante. Aqui ele ensina a fazer um cálculo, gente, também. Não sei se é aqui que ele ensina. É, aqui mesmo, ó. Você colocar 90 barras, eu vou até pular essa leitura aqui, porque para nós é desnecessário. O Profit já faz esse cálculo. É se você quiser colocar no gráfico de 1 minuto, colocar a média de 5. A gente não precisa disso, porque hoje em dia o Profit já oferece essa funcionalidade, outros ativos também.
Vamos pular aqui para a gente fazer a leitura de pelo menos um gráfico. Ali aquela informação, quem quiser ver essa informação ali, mas eu acho desnecessário. A gente podia estar ganhando tempo lendo alguma coisa aqui, ó. Falando em ganhar tempo, gente, igual eu vi no grupo aberto, o pessoal postando lá não vou falar o nome aqui, mas um trader que eu já acompanhei, segui e fiz os setups dele. Só me fez perder tempo e perder dinheiro. Esses gurus da internet que ensinam setup fácil. Ah, o cara pôs 1.000 contratos lá só para ficar na frente do aluno que estava tirando mais. Ah, eu paro, gente. Isso aí foca no processo, em estudar, aprender, entender e executar. Esquece esses gurus por aí, que esses caras só querem vender curso. Não, que eu não sou contra vender curso. Um dia eu vou ter o curso também para vender, mas foca em aprender, foca no processo. Eu recomendo muito o curso do Brooks. Se alguém quer gastar com curso, é o curso do Brooks, a enciclopédia dele, os livros dele, porque é uma pessoa séria, uma pessoa de 37 anos de mercado, só foi escrever livro depois de 20 anos de mercado. Depois de 20 anos que ele foi escrever o primeiro livro, e igual ele diz, porque já estava com a vida monótona, já chata, não tinha nada para fazer, a não ser ganhar dinheiro, e revolucionou o day trade. O pessoal que me acompanha na sala dia a dia aí vê que espetáculo que é, ué. Vou mostrar aqui, ó. Todo dia a gente acha setups, estudo de gráfico. E eu posto, junto com a análise que a gente faz, algum estudo do Brooks, para corroborar o que eu estou dizendo. Ó, esse aqui, por exemplo, é um estudo do Brooks. Ó, tudo que está dentro desses quadradinhos aqui é um estudo do Brooks. Até eu pôr aqui que eu esqueci de pôr. Ó, e são os mesmos padrões que se repetem nos nossos gráficos. Então, ou seja, o cara catalogou, escreveu um manual de instruções como o mercado tende a se comportar nas situações. Pô, meu, esse cara merece todo o respeito do mundo, entendeu? Ninguém fez isso. Pensa, ele tem, né, ele fala que tem 100 setups, tem os 10 melhores, que eu já tenho um vídeo gravado sobre isso. Ele tem mais ou menos 100 observações que ele faz de setups, aí desses 100 se desmembra em setups de compra e de venda e também suas respectivas falhas. Então vira 400, né? Não que você tem que ver 400 coisas durante o pregão, nem 100 coisas. Você só tem que ver três ao mesmo tempo ali, ó. Opa, está tendo isso e aquilo. Opa, já justifica eu comprar. Stop em tal lugar, ganho em tal lugar, tudo já previamente planejado. Pronto. Segredo para ter sucesso. Só que ninguém vai entender isso aqui com um mês, 2 meses, né? Leva-se tempo para você ser um trader mais completo e pegar qualquer tipo de situação. Para pegar qualquer tipo de situação, eu ainda falo, vai levar 1 ano ou 2 anos. Porque aí temos uma sequência de dias que às vezes é muita lateralidade, tem uma sequência de dias igual foi essa semana. Semana passada foi ruim. Para mim foi assim, eu bati meta, beleza, mas foi uma semana agarrada. Gente, essa semana fluiu super bem. Essa semana, todos os dias, 80% de acerto, em média. Então, vai mudando com o tempo, né? O período. Essa semana foi volátil, foi legal, deu dias de boa amplitude em todos os ativos, então acaba. Mas você vê, e tem semana que é uma nhaca. Eu lembro de janeiro. O mini dólar teve um dia que fez 12 pontos de amplitude o dia todo. O dia todo, 12 pontos. Desde 2019, isso não tinha acontecido. Então, é tempo de tela, você vai vendo de tudo, aí você vai se preparando para operar cada dia de um jeito. Aí, se a gente fica aí disperso com um monte de baboseira desses cara que não sabe nada por aí do YouTube, vocês estão perdendo um tempo precioso que podia estar aqui, ó, estudando o que realmente funciona. E lembrando, não é eu que estou falando, é eu que, né, nada meu aqui, todo mérito do Brooks. Aqui, essa miniatura do gráfico de 5 minutos, mostra que subiu 11,75 pontos desde a abertura sem correção. Ó, subiu muito forte aqui na miniatura. Se um trader perdeu a compra da tendência desde a primeira barra, aqui, ó, a primeira barra gerasse compra, cadê? No um, né? Não, no 5. No 5 a gente compraria aqui, ó, essa segunda barra. Como abriu com gap, a segunda fechou de alta, nós compraríamos nessa barra aqui.
Ele teria perdido todo o swing porque não houve correções. Então, quem não comprou a primeira e continuou subindo, se o trader não comprou aqui, ó, a barra um, a entrada para nós seria aqui, ó. E ele não entrou, ó, não deu correção mais. Aqui em cima deu uma H1 muito forte, muito distante da média, seria complicado. Acho que o trader só entraria aqui ou aqui, ó, o de price action. O gráfico de 1 minuto, provavelmente vai falar disso ali, ó, já vou antecipar. O gráfico de 1 minuto já te deu várias entradas, ó. Ó, na A, talvez aqui na B, outra correção, aqui na C, outra correção. No gráfico de 1 minuto, no entanto, assim, em vez disso, ele olhasse para 1 minuto, houve 3 setups de H1, olha lá. Barra o A, B e C. Foi isso mesmo, ó, que eu acabei de mostrar. H1, 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 deu 3 entradas, onde ele poderia ter entrado. No entanto, nunca olhe o 1 minuto, considerando que essas reversões poderiam ser vendidas. Tá? Nunca tente vender no 1 minuto. Na realidade, você vai usar o que eu falei aquela hora. Essas tentativas de reversões aqui, ó, essas L1, L1, L1 aqui, ó, L1. Não faça essas vendas no 1 minuto. Aí, mas fique de olho, porque se o trader ficar armadilhado, quem vendeu perdeu ou vai perder, onde eles forem estopar, você entra, ou no caso, acima de barra mesmo, que é nas Hs, conforme está explicado aqui. Operar contra a tendência no 1 minuto vai custar-lhe dinheiro. Na verdade, esses 3 setups de compra estão exatamente no preço onde os vendedores de 1 minuto cobririam, né? Onde eles então recomprariam suas vendas. E à medida que cobrissem, se tornaria compradores adicionais, ou seja, eles dão combustível para continuar subindo. Ah lá, ajudando a impulsionar o mercado. Gente, top, né? Chega por aqui? Vamos ler mais um gráfico, vai? Mais um que é o outro é pequenininho também. O outro é pequenininho. Esse gráfico de 1 minuto, durante um dia forte tendência de baixa, ofereceu 3 boas vendas na média móvel de 90 barras. Gráfico de 1 minuto, ó, aqui. Usando aquela média móvel que nós conversamos agora há pouco, se você pôr a média de 90 lá no 1 minuto. É equivalente a essas barras, ó, a 1, 2 e 3 do 5. Ó. Você faria a venda nos 5 minutos nesses pontos, 1, 2 e 3. Caso você usasse 1 minuto, com baixo risco. E a altura da barra, a miniatura mostra a forte tendência de baixa nos 5 minutos. Vocês viram então, no 1 minuto, usando a média de 5, do 5, né? A média dos 5, que é a média de 20 barras dos 5 minutos, que dá para fazer lá no Profit se quiser. Mas na realidade você está usando os 5 minutos, o gráfico de 5 minutos como parâmetro, tá? Você está fazendo a antecipação da entrada no gráfico de 1 minuto. Alguns sentem necessidade de fazer isso. Aí se quiser fazer, ó, o próximo já ficou grandinho, então fica por aqui. Gente, agradeço mais uma vez. Se alguém tiver alguma dúvida, pode tirar aí, pode complementar. Os que estão presencialmente, né? Os que estão aqui virtualmente, quer dizer. Então, beleza. Se ninguém tem mais nada, obrigado. Até a próxima.